Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal com mais uma aula aqui no canal Ciência Sem Segredo e a gente vai hoje falar sobre pteridófitas. Então galera, olha só, em relação às pteridófitas, nós temos o seguinte, algumas características gerais aqui do grupo e a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Gente, olha só, as pteridófitas são um grupo de plantas que tem aí como os principais representantes as samambaias, os xaxins e as avencas. Costumo falar que toda casa de avó tem uma pteridófita, tá? Tem uma samambaia. Então, o que ocorre? A gente tem, dentro dentro desse grupo, né, das pteridófitas, primeiro, uma característica importantíssima que foi a novidade evolutiva que surgiu nesse grupo aí, que é a presença de vasos condutores de seiva. Então, esses vasos condutores são conhecidos como xilema e floema. Gente, olha só, o xilema transporta, então, água e sais minerais do solo em direção à folha. Então, do solo para a folha. Certo? E água e sais minerais são chamados de seiva bruta ou seiva inorgânica. Olha só, já o floema é um vaso condutor que vai conduzir o que nós chamamos de seiva elaborada, no sentido contrário. Então, a seiva elaborada, na verdade, é a composição, né, rica em glicose, certo? Então, glicose, que vai ser transportada essa glicose, agora no sentido contrário, do local onde ela é produzida, nas folhas, para a raiz. Certo? Da folha para a raiz. Então, nós temos então dois sistemas aí de transporte de seiva, né? Transporte de substâncias, xilema e floema. Isso foi a novidade evolutiva dentro das pteridófitas. Então, surgiram esses elementos aí nas pteridófitas. Então, as pteridófitas foram os primeiros grupos de plantas vasculares. Certo, gente? Ou seja, tem esses elementos aí de transporte de substâncias no interior do caule. Olha só, uma característica específica das pteridófitas é que elas vão possuir um sistema pobre de raízes. Deixa eu ver daqui a pouquinho aqui no desenho embaixo, a gente vai constatar isso. E elas possuem um caule subterrâneo e na horizontal, ou seja, um caule paralelo ao solo. Então, nós temos aqui um solo, e aqui é a representação do caule das pteridófitas. Então, você tem poucas raízes pouco ramificadas, e um caule na horizontal, assim como o solo. Esse caule, gente, subterrâneo, né, na horizontal, tem um nomezinho específico para ele. Então, esse caule é chamado de rizoma. Certo, gente? Então, caule subterrâneo na horizontal, típico das pteridófitas. Agora, por que ele tem sistema pobre de raízes? Porque o caule, se você for reparar, as raízes estão ao longo de todo o caule. Então, não precisa ter tanta ramificação como nas plantas que têm um caule na vertical, por exemplo. Então, aqui no caso, como as raízes estão distribuídas por todo o caule, você não precisa ter uma grande quantidade de raiz ramificada. Certo, gente? Tudo bem. Então, vimos aí as primeiras características gerais e agora a gente vai continuar. Olha só, essas pteridófitas, nós temos aqui então, né, primeiras plantas também apresentarem a raiz propriamente dita e não mais um rizoide, como nas briófitas, apresentam um caule e não um cauloide, e folhas e não filóides, como nas briófitas. Por que isso? Porque agora a raiz já tem a função de absorção de água e de sais minerais, certo? Então já é uma raiz propriamente dita com os vasos, aí o xilema e o floema também dentro dessas raízes. O caule, como nós vimos, vai apresentar os dois vasos condutores que nós falamos ali na tela anterior. Então, xilema e floema, tá? Que serve para transporte de seiva, como a gente detalhou na estante. E as folhas, só que as folhas, na verdade, aqui você tem, né, a unidade fotossintetizante, tá? São as folhas que fazem esse papel,
E as folhas têm o que nós chamamos de folíolos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é um folíolo em mais detalhes, tudo bem? Ainda, essas plantas precisam de água para a reprodução sexuada, ou seja, o gameta masculino tem que nadar até o gameta feminino, certo? E a gente vai ver daqui a pouquinho também, no final, como é que ocorre a reprodução nesse grupo de plantas. Lembrando que o gameta masculino é chamado de anterozoide, tá? É um gameta flagelado, é um anterozoide. E o gameta feminino é a oosfera, que vai estar dentro do que nós chamamos de arquecônio. Então, a oosfera é o gameta feminino e vai estar aqui dentro, tá? Que está aí desenhado em vermelhinho. Então, gente, o gameta feminino é a oosfera. Tudo bem. Em relação aos folíolos. Os folíolos, gente, são unidades que compõem a folha. Tá? É uma folha composta, a folha das samambaias, por exemplo, tá? Das pteridófitas. Então, o que é que ocorre? Só que nos folíolos nós vamos encontrar estruturas reprodutivas chamadas soros. O que são soros, então? É um conjunto de esporângios. Gente, olha só, o termo esporo, né, significa que, o próprio nome já diz, né? Esporângio, porque possui esporos. O termo rângio em botânica, não esqueçam disso, vai significar saco. Então, saco com esporos. Então, no caso, os soros vão ser sacos contendo os esporos. E os esporos, por sua vez, são unidades reprodutivas e unidades de resistência contra condições ruins do ambiente. E olha só, e o gametófito, isso aqui então faz parte do esporófito, a gente vai ver daqui a pouquinho, e o gametófito vai ser em forma de coração, bonitinho o gametófito, certo? A gente vai detalhar já aqui no ciclo de vida e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente vai ver as estruturas básicas, tá? de uma pteridófita. Aqui, algumas das estruturas eu já falei para vocês, a gente vai complementando aqui à medida que vai passando as telas aqui. Então, só relembrando, nós temos aqui um rizoma, caule subterrâneo, sim, aqui. Uma raiz, ao longo desse caule, vamos ter raízes. E aqui nós temos agora, emergindo dessa raiz, o esporófito das pteridófitas. Aqui um esquema de uma samambaia, por exemplo. Como eu falei para vocês, cada unidade dessa, gente, é um folíolo. Cada unidadezinha dessa aqui é um folíolo. Tudo isso que vocês veem em verdinho aí, é a folha. Então, repare que é uma folha composta. Ela não tem um limbo completinho, ou seja, ela não é aquela folha que a gente está acostumado lá a desenhar, lá quando a gente é pequenininho, que tem um limbo completo, a nervura central, as nervuras secundárias, né? Então, repare que o limbo não é completo. Ele é formado por folíolos. E nesses folíolos, o que é que nós vamos ter? Exatamente esse grupo aqui, de esporângios. Esse grupo de esporângios, os grupinhos, cada um desse aqui é um grupinho de esporângio, grupo de esporângio aqui, outro cá, e assim sucessivamente. Então, esse grupo de esporângios, que são essas unidades aqui, vistas em detalhes, né, como se tivesse ampliado, nós dizemos então que são soros. Então, os soros são grupos de esporângios. E os esporângios, por sua vez, eu falei para vocês na tela anterior, que era um saco com esporos. Então, nos esporângios, que é essa estrutura toda aqui, tem os esporos, que eu coloquei aqui em amarelinho. Pronto. Certo? Tudo bem, gente. Aqui nós temos um esporófito todo enroladinho, que nós chamamos de báculo. Então, o que seria o báculo, gente? É o esporófito ainda jovem. Ele vai se desenrolar e vai formar essa estrutura toda que nós estamos vendo aqui, que é a folha. Certo? Então, aqui é o esporófito ainda jovem, ainda em formação, e ele é verdinho e fica enroladinho em espiral. Ok. Preparando vocês para o que vem agora,
que é o ciclo de vida das pteridófitas. Gente, olha só. Aqui nós temos algumas imagens aí demonstrando o ciclo de vida. Vamos começar pelo esporófito. Sim, está aqui embaixo, o esporófito. E o esporófito, você tem aqui ó, os báculos, ó, que eu mostrei para vocês, circulando aqui. O báculo, esporófito jovem, né? Aqui, ó, o caule subterrâneo, né, que é o rizoma, e as raízes aqui logo abaixo, né, ao redor aí. Olha só. Então, quando emerge o esporófito, o que é que nós vamos ter? O que eu falei para vocês, os esporângios, um saco com esporos. Esse esporângio, então, vai se abrir e vai liberar o que eles contêm aí dentro, que são os esporos. Aqui. Esses esporos vão ser transportados, normalmente vai pelo vento, vai cair em algum local. Se tiver condição favorável, tiver água, tiver nutrientes, tudo direitinho, o que é que ocorre com esse esporo, gente? Ele vai germinar. Então, o esporo germinado forma o gametófito. E eu falei para vocês que o gametófito das pteridófitas tem um formato de coração. Está aqui. Só que, ao contrário das briófitas, esse gametófito, gente, ele vai ter no mesmo gametófito, ou seja, nessa estrutura aqui, ó, toda, no mesmo gametófito, agora nós temos uma parte feminina, localizada aqui em cima, e uma parte masculina, localizada aqui embaixo. Então, aqui em cima, nós vamos ter a parte feminina, chamada de arquegônio. Arquegônio. E a parte aqui embaixo, que é a parte masculina, nós denominamos de anterídeo. Então, anterídeo, onde formam-se os anterozoides, que são os gametas masculinos. Olha só, ainda há dependência da água para a reprodução aqui nas samambaias. Então, nós temos, quando, por exemplo, tem que existir água aqui ao redor, o que é que ocorre? Os anterídeos saem daqui de baixo, vou mudar a cor, os anterídeos saem daqui de baixo e vão nadando até a parte de cima. Ou seja, ele sai do anterídeo e vai até o arquegônio, onde existe a osfera, que é o gameta feminino. Tudo bem. Aqui mostrando esse processo, ó, os anterozoides e ó, chegando para dentro do arquegônio até chegar a fecundar a osfera que está aqui dentro. Ocorrendo isso, gente, repare que isso está ocorrendo aqui. Ó. Aqui. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Após a fecundação ter ocorrido, vai formar aqui o zigoto, que é o resultado da união do anterozoide com a oosfera, forma o zigoto. Esse zigoto, então, agora vai começar a se multiplicar e vai formar aqui em cima, ou seja, né, nessa parte aqui de cima do gametófito, o esporófito. Então, está aqui, ó, o gametófito começa a diminuir, enquanto que o esporófito começa a crescer. Vai se desenvolvendo até formar um esporófito adulto, como nós vemos aqui. Tá? Então, gente, e aí reinicia o ciclo. Então, repare, qual é a fase agora mais duradoura do ciclo de vida de uma pteridófita? Não é mais o gametófito. Nas briófitas, sim, mas nas pteridófitas, não. Quem vai durar mais tempo é o esporófito, que durará mais tempo, enquanto que o gametófito vai reduzindo à medida que o esporófito vai crescendo. Quem faz fotossíntese? Esporófito, porque o gametófito vai reduzir e vai ser agora não funcional. Ele não vai mais servir para a realização de fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese toda é feita a partir do esporófito, que é essa folhona bonitona que vocês veem aí. Ok, galera? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula. E a partir de agora, eu só tenho agora que pedir, se você gostou da aula, você indicar para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Grande beijo e até a próxima.